Se são poucos os homens que comungam por ocasião da Páscoa, ei-lo todo triste. E tristemente ele diz por quê. Quando chega o tempo de guardar o feno e depois o trigo, muitos deixam de assistir à missa. Ele não esconde que é algo escandaloso, tanto trabalhar aos domingos como faltar à igreja. Então veja que ele está se referindo aos homens aqui, né? Não só porque eles é que vão guardar o feno, trabalhar, etc, etc, como também por aquele fenômeno que hoje também é mais comum, né? É que os homens se afastam da igreja mais facilmente, né, que as mulheres, né? Encontrou na rua um bêbado que blasfemava. Outro também blasfemava, mas não estava bêbado. Então sois bestas brutas, meus filhos? Preparam mais uma vogue, isto é, uma festa popular. Atrás da igreja, entre as nogueiras, estendem-se grinaldas de folhas e flores. À noite, acendem-se os lampiões. Rapazes e moças chegam cantando, de braço dado. Imagina o escândalo para o padre Vianney, né? Dançarão a noite inteira. Nem todas as ligações que se estabelecerem depois hão de terminar na igreja. Tá certo? Então aqui vocês podem entender essa frase muito bem, né? Nem todas as ligações que se estabelecerem entre homem e mulher, né, se estabelecerem depois, hão de terminar na igreja. O padre Vianney vê e escuta. Pouco importa o que ele pensa, mas e Deus? É preciso voltar à carga. Então aqui ele observa a comunidade, né, dele. Observa os costumes, né? Observa o comportamento, né? Ele está preocupado, né? Ele é um padre preocupado com a sua paróquia, né? Com a sua comunidade. Ele conhece, ele procurou conhecer, ele acompanha. E o olhar dele para esse povo é o olhar de Deus, né? É preciso voltar à carga. É preciso levar o ferro em brasa à ferida gangrenada. As pessoas que ofenderam a Deus estão nos seus lugares. Na igreja, o padre Vianney passar-lhes-á uma reprimenda do alto do púlpito. Fará com que se envergonhem de si próprios em público. Não hesitará em deixar descontente uma vintena, se ao mesmo tempo puder convencer apenas 2. Então vamos ver as palavras do padre Vianney, um trecho de sua homilia, né? Deus nos deu o pão para os nossos corpos. Deu-nos o seu corpo para nossas almas. Vós ficais bem contentes com o pão. Por que recusais o seu corpo? O domingo é um bem de Deus. É o dia reservado para Ele. É o dia do Senhor. Ele fez todos os dias da semana. Podia ter ficado com todos para si próprio, mas vos deu 6. E não reservou para si próprio senão o 7º. Com que direito mexeis no que não vos pertence?
O botequim é a oficina do demônio, a escola onde o inferno recita e ensina a sua doutrina, o lugar onde se vendem as almas, onde se arruinam as famílias e a saúde se perde, onde começam as brigas e se cometem os assassínios. Ah, os frequentadores de botequim. O demônio não os atormenta muito. Pelo contrário, ele os despreza e lhes cospe em cima. Também dizia acerca da dança, palavras de São João Maria Vianney: meus irmãos, os cristãos que entram num baile deixam o seu anjo da guarda na porta. E é um demônio que o substitui. Portanto, logo passa a haver na sala tantos demônios quanto dançarinos. Então vocês imaginam essas palavras, né, numa homilia, numa cidadezinha pequena, onde todos sabem quem frequenta o botequim e quem vai aos bailes. Não é? Não é numa cidade grande que ele está falando isso, não é? É numa cidade que todos conhecem, todos. Todos sabem dos hábitos de cada um. Muitos desses estão lá ouvindo a homilia do Padre Vianney. Veja o que é não ter respeito humano. Tá certo? Aqui é uma aula que o Padre Vianney nos dá de não ter respeito humano. Não é? De falar a verdade de modo doce, né? De certa forma, né? Mas de modo firme, né? Então, todo mundo sabia ali que cada um, eles deviam olhar um para um lado, outro para o outro, né? E dizer, puxa vida, tá falando para nós aqui, gente, vamos lá, né? Ao ouvir essas afirmações, essas evocações, esses anátemas, aqueles que tinham bebido ou blasfemado, aqueles que trabalhavam aos domingos ou não faziam a Páscoa, aquelas que perdiam a missa, mas não o baile, ruborizavam-se e baixavam a cabeça, de vergonha, né? Sentiam pesar sobre eles a reprovação do pequeno grupo de fiéis que o seu pastor já conseguira reunir. E quando voltavam ao seu pecado, já não se sentiam tão à vontade. Tem isso também, né? O padre falou na homilia sobre o trabalho do domingo, as danças, etc. E agora as coisas mudaram, né? Porque agora todo mundo que for às danças, ao botequim, etc., terá alguém, ou a sua própria consciência, né, para observar, né? Agora, como já foi condenado o comportamento, né, agora as pessoas já estão precavidas, né? Veja como é que essa palavra, né, do pároco é tão importante, né? É que o raio desse homem, se é que se pode tratá-lo assim, não se deixava ludibriar de modo algum por aqueles que procuravam desviar-se das suas obrigações. Indo e vindo pelos campos e pelas ruas, tinha o ar de quem não vê nada, mas não perdia coisa alguma.
Aparecia de olhos fechados lá onde iam cometer alguma falta, como se a tivesse previsto ou cheirado. Num domingo de verão, cruza na estrada com uma carreta de feno, atrás da qual se esconde o carreteiro. Quando o carreteiro viu, né? Diz-lhe num tom afável. Isso o padre Vianney para o carreteiro, né? Está bem contrariado de me encontrar por aqui, caro amigo. Mas o bom Deus o vê sempre. E a ele que deve temer. É a ele que deve temer. O carreteiro deve ter escondido de todas as formas, né? Para o padre Vianney não vê-lo, né? Mais adiante, um camponês leva a filha para dançar. Desculpa-se, gagueja, defende-se como pode, mal. Não a deixarei dançar. Fala para o padre, né? Eu vou levar, mas não vou deixá-la dançar, né? Bem, responde maliciosamente o sacerdote. Se ela não dançar, pelo menos o seu coração dançará. Não hesita em recusar a absolvição àqueles que perseverarem no seu pecado. Hão de espernear uma vez, duas vezes, mas quase todos acabarão cedendo. Essa também é uma característica dos santos, né? Como eles veem, né, através dos corpos, a situação das almas, eles sabem quando deve e quando não deve dar absolvição, né? Então imagina a situação de Ars, né? O padre aparece em todo lugar que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Ele vê, faz uma pequena observação, não é? Todo mundo está se sentindo agora observado, né? Parece que o padre é onipresente, né? Ele, na homilia, ele lança os anátemas, não é isso? E ele, ao longo dos dias, da semana, ele vê todo mundo fazendo as coisas erradas. As pessoas começam já a gaguejar, né? A se esconder dele, né? Tá certo? Os velhos cedem primeiro. Têm menos paixão e mais bom senso do que os jovens. Percebem que o trabalho aos domingos não compensa, nem a frequência dos botequins, nem as grandes despesas. Há 4 tavernas em Ars. 4 bares, né? Cidade minúscula, né? E os donos se queixam. Principalmente os que estão instalados perto da igreja. Esses são os primeiros a desaparecer, né? O senhor está me arruinando, diz um deles ao padre Vianney. Este arruma-lhe, como pode, uma pequena quantia, suficiente para comprar um bom campo e uma casinha, e o homem fecha o boteco. O padre Vianney compra o boteco do cara, né? E o fecha, né? Tá certo? Então, já que é assim, eu vou comprá-lo. Lembra do apóstolo Paulo, né? Quando ele falava das imagens pagãs da Diana, né? Em Éfeso, se não me engano, né? E que as pessoas que faziam essas imagens, né, se revoltaram contra ele, né? E programaram matá-lo, né? Porque ele estava atingindo o bolso desse pessoal, né? Aqui o padre Vianney comprou o boteco do infeliz aqui, né? Contra o frenesi da dança que assola a região, chega a lançar mão
de meios mais fortes. Numa manhã de vogue, de dança, né? Sai pela estrada à procura do violinista, que ia tocar, né? Para as pessoas dançarem. Pergunta ao violinista: quanto lhe pagam? Aí ele responde: dobra o cachê e o músico vai-se embora levando o seu violino. Então ele vai, né? Antes do violinista chegar no local, ele vai lá, paga o dobro que o violinista ia ganhar tocando na dança e manda ele embora. Ele vai embora. Chega a hora do baile e a gente terá de arrumar-se sem música. O pessoal lá, pô, não tem violinista, ele deu o bolo. Né? Os rapazes irritam-se e blasfemam. Seja, vai ser mesmo necessário dançar sem crim-crim. Uma pessoa de boa vontade aceita cantar, mas não é o mesmo. As moças hesitam em entrar na dança. Outras se deixam arrastar a contragosto, mas falta animação. Procuram forçar uma alegria falsa. Gritam e batem os pés, com uma certa raiva de permeio. É nessa hora que o padre Vianney sai calmamente do seu jardim, como se dirigisse à igreja. Não diz nada. Talvez nem venha a comentar mais tarde o assunto. Bastou que aparecesse, armado com seus pobres raios espirituais, ou simplesmente com a sua muda reprovação. Canto e dança cessam imediatamente e toda a tropa se dispersa. Foi como uma revoada de pardais, contava depois o próprio padre Vianney, né? Alguns teimosos irão dançar mais longe. São poucos. A batalha está ganha. Pelo menos a casa do Senhor não suportará mais a sua proximidade. Isso tudo acontecia muito próximo da igreja, né? Num campo lá que tinha, né? Com efeito, depois dessa derrota, o povo renuncia à dança sob as nogueiras da esplanada, que estava próximo da igreja. Né? Um decreto da prefeitura virá sancionar essa situação e também as tavernas próximas da igreja irão trancar definitivamente as suas portas. O mal se retrai para a periferia, mas já é somente superficial.